Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui eu quero colocar um ponto de vista em relação à prata, né, aos metais, como é que eu vejo eles preservando a nossa liberdade. Nós vimos aí, algumas semanas atrás, a questão da nova lei de tributação, né, reforma tributária, e eles colocam lá que essas medidas não seriam implementadas agora, só daqui a alguns anos, etc. Se vai ser implementado daqui a alguns anos, é porque se fosse colocado hoje, seria extremamente traumatizante para a sociedade, para a economia, etc. Né? Se fosse bom, não teria problema colocar agora. Afinal de contas, não teria reclamação. Né? E como eu havia comentado alguma outra vez, o fato deles tentarem criminalizar quem questiona políticos é porque eles pretendem colocar, com certeza, outras maldades, né? E a gente tem que ter em mente que um político, ele pode, né, vamos dizer assim, essas pessoas são incapazes, elas são burras. Na verdade, eles estão lá para serem controlados, né? A pergunta é, quem controla os políticos? E quem financia os controladores dos políticos, né? Então, se você começar a pesquisar, você vai ver que são poucas pessoas que controlam a nossa vida, né, através da influência que elas exercem sobre os políticos e leis. Quando você vê um cenário onde há aumento de imposto e, ao mesmo tempo, a implementação de uma moeda digital, você percebe que a prisão, né, as paredes dessa prisão estão sendo levantadas e que restam poucas alternativas para que você consiga transacionar livremente. E aqui eu não quero nem colocar algo muito sofisticado, né? Mas de repente você decidiu, sei lá, você viu uma receita de algum queijo na internet e esse queijo tem que ser feito com leite não pasteurizado, e aí você vai comprar leite de alguém aí e tal e vai pagar em dinheiro. Quando o real digital for implementado, essas opções já não vão ser tão possíveis, né? Vão restar aí outros meios de pagamento, né? E aí vai depender das pessoas compreenderem como que isso é feito, né? E elas adotarem. Eu acredito que nesse momento muitas pessoas vão optar pelos metais e elas vão se adaptar a eles, né? Por mais que existam ainda muitas dúvidas, exista um certo desconhecimento, talvez esse desconhecimento venha por complacência e conformismo, né? E aí vai depender de cada um quanta liberdade, né, as pessoas vão querer ter, quantas liberdades elas vão tolerar perder, né? Então, assim, não é uma questão abrangente, né? Não é uma questão que todo mundo vai adotar o metal, né? Isso é para poucos e são para as pessoas que realmente têm, vamos dizer assim, uma percepção do que está acontecendo e elas já se preparam, né? Certamente no futuro haverá um controle maior nas aquisições de metais. E eu digo isso porque, principalmente, né, Estados Unidos, que é um mercado maior do que, do que o Brasil em relação aos metais, e alguns países europeus também, não vou dizer que por tradição ou o que for, não importa, né, mas pessoas que querem comprar metais, elas, os bancos tentam dissuadir essas pessoas a não comprar. Mas por que que você vai comprar? Nós temos o produto aqui de metal também, esse título lastreado em metal, etc. Ou eu quero sacar dinheiro e o banco começa a criar empecilho, né? Nós não vemos isso tanto no Brasil, porque no geral há sim uma complacência das pessoas. As pessoas, elas não veem no governo tanto mal quanto elas deveriam, né? E vamos dizer assim, pessoas que controlam o governo, né? Ou pessoas que controlam políticos, etc. Essas pessoas, elas nunca vão gerar, nunca vão fomentar, financiar leis que vão prejudicar elas. Elas sempre vão implementar formas de controle que impeçam outras pessoas de ter poder financeiro, ter poder econômico, poder intelectual, poder de influência cultural, né? Que acabe diminuindo o poder dessas pessoas, né?
Qualquer coisa que venha afetar a hegemonia dessas pessoas que detêm o controle, elas já preveem isso e criam mecanismos através do governo para impedir que isso ocorra, né? Então, a falta de consciência, de percepção das pessoas acaba culminando, né, numa implementação de Estado totalitário. A fomentação de divisão na sociedade, ela, né, ela resulta em que não há união das pessoas em impedir esse processo. E aí o que acontece? Então você tem pessoas que têm uma percepção maior da realidade, elas acabam se isolando, né, dessa sociedade, e elas acabam se unindo, né, vamos dizer assim, de uma maneira paralela ao que ocorre, e vão buscar, então, transacionar entre si. Em relação aos metais, como é que isso ocorreria, né? Através de empresas e CPF empresa, ou até CPF, haveria uma forma de você justificar transações através de permuta, vamos dizer assim, automóveis, imóveis, grande monta, né? Valores de grande monta. Para valores pequenos, certamente funcionaria como funciona hoje. Você entrega uma nota para o cara e ele te dá o produto, né? Mas, por exemplo, como é que você vai fazer uma transação aí de, sei lá, vou comprar ovo caipira, né? Não pode vender mais ovo caipira, vou comprar ovo caipira. Tem que ter um meio paralelo, né? Se você não tem algo que aquela pessoa que tem o ovo caipira quer, né? Se não tem algo, o metal ele acaba sendo um denominador comum. E é dessa forma que eu vejo as coisas se desenhando, né? A parte um pouco, né, triste é que realmente, né, não há uma percepção homogênea. As pessoas elas estão muito mais preocupadas com as necessidades imediatas, talvez até prazeres imediatos, né? Não é muito difícil você conhecer alguém que trabalha, tem um salário, né? Depende daquele salário e a pessoa vai lá e compra um iPhone em 24 vezes, né? Percepções da realidade, né? Ou talvez prioridades, né? E essas são as pessoas que acabam sendo levadas junto com a maré, né? Então, de fato, não haveria uma adoção em massa dos metais. E isso talvez fosse até ruim, né? Porque isso geraria muita visibilidade, certamente, né? As pessoas que têm medo de perder a hegemonia implementariam medidas restritivas aos metais, como já existe com o ouro, né? E talvez seja muito pior, né? Porque, de fato, se você tem metal, você sabe que o metal ele é uma arma contra a usura, ele é valor por si, ele não é uma nota promissória lastreada em débito, que é, na prática, o valor dos nossos impostos. E assim, para concluir esse vídeo, né, é válido lembrar que roubar é uma ofensa a Deus. Então, na prática, se imposto é roubo, né, o governo, de certa forma, não é algo divino, né? Essa forma de governo que a gente tem, esses sistemas de governo que a gente tem, onde o indivíduo é reduzido a um mero pagador de impostos, a um CPF, a individualidade dele, a questão cultural, né? Quem ele é, pouco importa. O que importa é que ele pague os impostos e mantenha o Leviatã. E lembrando, né, que agora está esse boato por aí que o governo deseja taxar a internet em 1,5% para que financie uma agência de inteligência, né? Então, o governo vai usar o dinheiro do teu imposto para criar mecanismos de te controlar mais e mais, né? De fato, você se torna o prisioneiro e o guardião da prisão. E as pessoas defendem isso com unhas e dentes, né? Então, assim, eu não falo isso para deixar você ansioso, para te deixar com ar de derrotismo, etc. Eu não acredito que esse sistema ele se perpetue, né? Nada dura para sempre. Só que, obviamente, se você não estiver preparado, você vai ter dificuldades. E aí você imagina o seguinte: aprovam qualquer lei ali, né? E você agora vai ter a tua conta bloqueada por qualquer outro motivo que o governo julgue conveniente para ele, né? Como é que você vai transacionar? Como é que você vai comer? Como é que você vai poupar, né? Talvez até como é que você vai investir?
vai ficar tudo vinculado ao teu CPF, né? Então, de fato, o metal ele é sim um mecanismo de você se preservar em relação a esses sistemas totalitários. E talvez, né, se você não deseja fazer o uso desse metal aqui no Brasil, não é tão controlado você fazer ainda, né, envio de metal para outra jurisdição, né, onde você achar mais conveniente. Só que também, como as formas de governo são muito parecidas, né, veja o que aconteceu aí em 2019 e 2020, dessa implementação de controles feitos da mesma maneira em todos os países, restrição de movimentação, restrição de trabalho, etc., né? Alguns trabalhos eram mais importantes do que os outros e por isso tinham um direito maior, uma liberdade maior, né? De fato, você sabe que existem poucas entidades controlando vários governos da mesma maneira. Era isso que eu queria deixar o recado, né? Então, é dessa forma que eu percebo a implementação de controle e como que eu acho que a prata pode ajudar. No mais, para qualquer coisa, estarei à disposição, só me contatar. Muito obrigado pela tua atenção e teu tempo. Tchau, tchau.